Shalom, bem-vindo a esta série Fruto do Espírito. Nós estamos falando, reservei uma série para você, porque o fruto do Espírito é muito importante para a transformação da sua vida. Quando nós falamos de fruto do Espírito, eu logo penso, eu sou professora de Pentateuco e eu logo penso no tabernáculo. O tabernáculo de Moisés, quando o Senhor deu o modelo para ele não deu só todas as medidas e o modelo perfeito das peças que deveriam estar dentro, no santo lugar, no santíssimo, no átrio. Deus deu também como deveria ser a estrutura nos detalhes, e Deus também falou como deveria ser a roupa tanto do sacerdote quanto do sumo sacerdote. Uma das peças da roupa do sumo sacerdote, ela tem uma curiosidade. Na bainha da roupa tem Deus falou para Moisés, olha, você deve colocar uma romã e um sininho, uma romã e um sininho, intercalado em toda a extensão da bainha desta túnica. Muitos podem pensar que é só um mero enfeite. Não, é um recado para nós. O Senhor estava mostrando qual é o recado de uma vida equilibrada. A vida equilibrada de uma pessoa ungida e transformada é ter dom do Espírito, ter unção nova e ter o fruto do Espírito. Porque a sua vida não é limitada só na igreja. Você precisa manifestar a vida de Cristo em todos os ambientes. É fácil na igreja você manifestar a vida de Cristo. E é tão bonito ver o dom na vida de alguém, fluindo através da vida de alguém. A interpretação de sonhos, o dom de profecia, o dom de fé. Todos os dons, é lindo você ver essa manifestação. Mas se essa mesma pessoa que tem dom, ela for para casa e ali ela não manifestar Cristo, como ela deve manifestar Cristo? Através do fruto do Espírito. Na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na escola, no meio dos seus familiares. E qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, mais uma vez vamos ler, Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você não tiver essa manifestação na sua vida, logo você vai perder a unção. Por isso que o Senhor diz, se você não tiver a manifestação do fruto, que é a alegria, e você for uma pessoa irritada, rabugenta, você vai perder a unção. Se você não tiver o fruto do Espírito, que é a paz, a manifestação que é a paz, e você for uma pessoa conflitiva, você vai perder a unção. Se você não tiver uma pessoa completamente impaciente, irritada, então você também não tem o fruto do Espírito, vai perder a unção. Por isso que Jesus disse, é como o odre que não é restaurado, reciclado, ele vai perder o vinho novo. E a roupa velha, que quer receber só um remendo novo, não quer ser completamente substituída por tudo novo, também vai ter um estrago na vida. Então o Senhor está dizendo, busque o fruto do Espírito e toda a sua manifestação, para que você seja verdadeiramente uma pessoa feliz, verdadeiramente uma pessoa inteira, não uma pessoa fragmentada. Você é uma pessoa na igreja e outra em outros ambientes, não vai dar certo, mas dia menos dia tudo quebra. Então aqui esta é a sua oportunidade de ser uma pessoa inteira, tendo o fruto do Espírito na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre mansidão. A mansidão o mundo te ensina errado. O mundo diz o seguinte, o manso, aquela pessoa calma, aquela pessoa que tem controle, aquela pessoa que é boa, essa é fraca, porque ela aceita tudo. Não. Fraco é aquele que diante de qualquer tipo de, até as mínimas frustrações, ele perde o controle da situação, grita, fala o que não deve falar. É uma pessoa que está sempre ofendendo aos outros. Jesus disse, aprenda comigo, em Mateus capítulo 11, ele diz, aprenda comigo porque eu sou manso e eu sou humilde.
Jesus não disse: aprenda comigo que sou irritado, aprenda comigo que sou completamente descontrolado. Não, aprenda comigo porque eu sou manso. O manso é uma pessoa forte, porque ele controla as suas emoções. A mansidão é um sinal de maturidade emocional. Uma pessoa madura emocionalmente é uma pessoa responsável, disciplinada, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa mansa, é uma pessoa no controle das emoções e não controlada pelas emoções. O que mais eu posso dizer para você sobre mansidão? A mansidão, Jesus, quando no Sermão da Montanha, quando ele subiu no monte e foi falar o segredo para os seus discípulos de uma vida plena, de uma vida abundante, ele falou o segredo da felicidade. Um dos segredos da felicidade, porque ele deu 8 segredos da felicidade quando ele falou das bem-aventuranças. Um dos segredos ele disse em Mateus 5, versículo 5. Ele disse o seguinte: os mansos herdarão, felizes os mansos. Bom, primeira coisa que você já aprende, que você, quando você é manso, você é uma pessoa feliz, porque você não vai ter que ficar correndo atrás de prejuízo. Você é uma pessoa que no momento que você iria perder a paciência, no momento em que você iria explodir, você controlou as suas emoções, então você não vai ter que correr atrás do prejuízo. Feliz é o manso porque ele herdará a terra. Por quê? Porque você herda a terra das emoções. A pessoa que é mansa, como eu acabei de dizer, ela não é controlada pelas emoções, ela controla as emoções. Então ela herda a terra dos relacionamentos familiares, ela herda a terra dos relacionamentos com os amigos. É uma pessoa que vai ter amizades duradouras, que vai ter relacionamentos que não são interrompidos por causa da mansidão que se manifesta na sua vida. Quando eu falo de mansidão, eu não lembro só de Mateus capítulo 5, mas eu conheço um homem, e você também, e esse homem se chama Moisés. Como que nós conhecemos Moisés? Nós conhecemos Moisés como uma pessoa sem mansidão. Sério? Sim, o Moisés, que no início quando ele é apresentado para nós na palavra, ele é um Moisés que matou um egípcio, ele é um Moisés que quebrou a tábua sem Deus mandar. Ele teve que subir de novo no Monte Sinai para poder receber novamente os 10 mandamentos. Então, como este Moisés, ele conseguiu chegar em Números capítulo 12 e diz do versículo 1 a 3, está escrito que não havia em nenhum outro lugar, não havia um homem mais manso do que Moisés. Como assim? Que transformação foi essa? É só você perceber a mudança na vida de Moisés. Moisés, ele era da forma como eu falei, mas depois, quando o povo falava mal dele, ele tinha controle, ele intercedia pelo povo, ele não tinha necessidade neurótica de dar a última palavra ou de estar certo, ele simplesmente deixava aquela situação e dizia: olha, está errado. Ele confrontava sim, mas sem perder o controle, e Deus o defendeu todas as vezes. Então, forte é o manso, fraco é o que perde a mansidão. E Moisés, ele aprendeu a ser manso diante de todas as dificuldades. Quando Miriam falou mal dele junto com Arão, Moisés, ele não perdeu a mansidão. E ele viu o quê? Ele viu Deus descer para justificá-lo, para defendê-lo. É incrível a transformação de Moisés. Moisés que muitas vezes ia perder toda a sua mansidão, porque o povo era difícil de ser conduzido. Deus foi afiando o coração de Moisés até que ele se tornou este homem e pôde ser, e agora nós lemos na palavra de que ele se tornou o homem mais manso da terra. Pura transformação de Deus. Então você pode falar: tá bom, Moisés era manso, Jesus era manso, eu não sou manso, e como eu faço? Bom, é um exercício. Você vai ter que aprender a ser manso. Não sou eu que estou falando, você ouviu o que eu disse. Jesus disse: aprenda comigo que sou manso. Então, se é para aprender, vamos colocar em prática. Primeira lição para você ser manso, eu pus aqui: agir com respeito.
Quando você se coloca, a habilidade de se colocar no lugar do outro é você pensar, eu gostaria de ouvir isso, eu gostaria que fizessem isso comigo. Então você começa a respeitar as pessoas. Então a primeira coisa para você se tornar uma pessoa mansa é você agir com o teu próximo com respeito. O segundo treinamento que você vai ter que colocar em prática para você ser manso é controlar, conhecer, autoconhecimento. Se eu me conheço, eu sei qual é o meu perfil comportamental. E aqui no canal tem 4 vídeos, cada um falando sobre um perfil comportamental. Então, se você é uma pessoa colérica, o colérico é um dos pontos negativos do colérico, e tem muitos pontos positivos, muitos pontos fortes, mas um dos pontos negativos do colérico é que ele perde a paciência rapidamente e ele fala rispidamente. Mansidão está longe da vida dele. Então, esse é o típico Paulo. Paulo teve que aprender. Paulo, ele primeiro precisou de se conhecer. Bom, eu sou uma pessoa que, se eu não controlar, eu vou falar de forma muito ríspida com aqueles que me contrariam. E a gente vê um Paulo, a princípio ele começa a reagir dessa forma, mas depois a gente vê a transformação, ele se torna um Paulo carinhoso, amoroso, manso, falando, filho meu, eu sofro dores de partos novamente por vocês. Essa é uma transformação radical. E por isso você precisa de autoconhecimento, você controlar o teu temperamento, conhecer o teu temperamento, saber quais são as suas ações e reações mais fáceis, porque não pode ter a lei do menor esforço. Você precisa se esforçar, se conscientizar. Eu tenho a facilidade de perder o controle. Então é este aspecto que você vai mais trabalhar na sua vida. Outro fato para você exercitar, para você ser manso, você precisa ser humilde. Jesus disse, aprenda comigo que eu sou manso e humilde. A pessoa humilde, ela reconhece que nem sempre ela está certa, porque a pessoa orgulhosa, ela acha que ele é o dono da verdade. E você é manso quando você diz, realmente, nem sempre eu estou certo, eu preciso aprender a ouvir os outros, eu preciso aprender a respeitar os outros. Outra coisa que você precisa aprender para ser manso é agir ao invés de reagir. É diferente, hein? Para agir, eu penso e depois eu vou agir. Para reagir é instintivo, é quase animalesco. Se você pisar na patinha de um animal, ele vai te morder por instinto. Ele vai reagir, ele não vai agir, porque ele não tem raciocínio, mas você não. Você é Homo sapiens. E você, como criatura, a imagem e semelhança de Deus, como filho de Deus, você pode reagir, você pode agir e não reagir. E como eu faço para agir e não reagir? É pensar antes de fazer, pensar a médio e longo prazo, pensar nas consequências. É como Jesus, queriam que ele falasse rápido em relação à mulher adúltera. Jesus, ele não reagiu porque as pessoas queriam que ele falasse rapidamente. Ele agiu. Ele simplesmente ficou escrevendo no chão, até aquelas pessoas desarmarem e ele liberar a palavra certa na hora certa e dizendo, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então Jesus agiu, ele não reagiu e agiu com mansidão. Ele não perdeu tempo brigando com aqueles religiosos. Ele simplesmente falou a coisa certa na hora certa. Outra coisa para você entender sobre mansidão, que é a habilidade que você tem para controlar impulsos emocionais e aperfeiçoar comportamentos advindos desses impulsos. Isto que é mansidão. A mansidão é para você aprender, eu coloquei outro item aqui para você, a lidar com níveis de frustração. Geralmente você perde a mansidão porque você não gosta, ninguém gosta de ser frustrado.
A criança, e isso é infantilização, porque a criança, ela não gosta de ser frustrada, ela não gosta que retire o brinquedo da mão dela, ela não gosta da palavra não. E quanto mais ela amadurece, mais ela vai, e quanto mais disciplinada ela for para os seus pais, mais ela vai aprender a reagir com mansidão. Não, não pode brincar agora é hora de estudar. Quando for tirado o brinquedo, ela vai ter mansidão pelo exercício, pela repetição, porque o seu pai está ensinando. Por isso que eu digo, muitas pessoas falam para mim, eu estou orando para eu ser manso. Eu sinto te dizer que tem coisas que você tem que orar. Você tem que orar pela libertação, pela salvação, pelas causas impossíveis. Tem tanta coisa que você precisa orar. Mas mansidão é exercício. Mansidão é aprender. Mansidão é todos os dias você dizer, eu quero ser esta nova criatura. Eu quero ter a transformação de Moisés. Eu quero ser conhecido como a pessoa transformada. A outra coisa que eu queria colocar para você é que não permita, é o último item para você, não permita que pensamentos perturbadores e estímulos estressantes te desestabilizem. Passe-os pela peneira de Filipenses. O que está escrito em Filipenses? Não permita, a peneira de Filipenses é o seguinte, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o teu pensamento. Então, se não é bom, se não é puro, se não é agradável, se é algo que me tira a paciência o tempo todo, então isso não vai ocupar o meu pensamento. Essa é a peneira de Filipenses e que você precisa aprender. Sabe qual é a conclusão que você chega? Que para ter o fruto do Espírito, você precisa educar as suas emoções. Porque ali no Éden tudo era perfeito. Era a temperatura perfeita, era o ambiente espiritual perfeito, e Adão e Eva tinham emoções completamente perfeitas, porque eles não tinham sido ainda deformados pelo medo, pela preocupação, pela ansiedade. Ali no Éden não havia nenhum desses estímulos, não havia estímulo estressante de uma conta chegando, de alguém, de um sogro ou uma sogra, ou um parente te frustrando, porque ali era só Adão e Eva com um relacionamento perfeito com Deus e emoções totalmente equilibradas. Mas quando entrou o pecado, entrou a deformação. Jesus veio para nos trazer salvação, resgate e restauração. A restauração é você ter a manifestação do fruto do Espírito na sua vida. Tudo que é deformado, foi deformado pelo pecado, ser restaurado. Mas infelizmente, a cultura do mundo nos ensina a reagir contrário ao Espírito Santo de Deus. E com a palavra, as nossas emoções, elas podem ser treinadas para agirem da forma certa e reagirem da forma adequada. Então, eu escrevi outra frase aqui para você, eu preciso educar as emoções para controlar as reações. Pessoas irritadas, pessoas que vão do 0 ao 200, uma aceleração que é o torque, muito rapidamente. Ela não pensa, ela só, como eu disse anteriormente, ela reage. Mas quando você educa as suas emoções, você vai ter o fruto do Espírito manifestado na sua vida. Você quer aceitar esse desafio? Ser manso não é impossível. Uma pessoa sanguínea pode ser mansa, uma pessoa colérica pode ser mansa, uma pessoa fleumática pode ser mansa, uma pessoa melancólica pode ser mansa. É só aprendermos com Jesus. Aprenda comigo, que sou manso. Aprenda comigo, que sou humilde. Este é um grande aprendizado. Eu espero que você tenha gostado e que você coloque em prática o exercício de aprender a ser manso. Não responda com urgência. Você não vai reagir, você vai aprender a agir. Que o Senhor te abençoe e que cada dia mais todos que estão ao seu redor possam ver a transformação e a manifestação do fruto do Espírito na sua vida. Você não é uma pessoa estéril, você foi chamado para dar muito fruto,
fruto em abundância, o fruto do Espírito. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.